Hoje a gente vai analisar os rendimentos do HGLG11, esse que é um dos maiores fundos da Bolsa, um dos mais comentados, tem vídeo para todo lado, mas nesse formato aqui você nunca viu. Estou aqui com o Arthur Akira, analista CNPI, analista aqui do Vai Pelos Fundos. Arthur, seja bem-vindo. Vamos falar desse gigante da logística? Valeu, Barba. Obrigado pelo convite mais uma vez, cara. Sim, realmente, cara. HGLG11, o maior fundo de logística do IFIX e da Bolsa, né, também. Um gigante aí que muita gente conhece, tem muitos cotistas, inclusive o nosso sócio aqui do Vai Pelos Fundos é o maior cotista. Não, brincadeira, não é não, gente, tá? Mas ele tem bastante cota da HGLG, sim. E a gente vai hoje analisar os rendimentos dele, se todo esse tamanho, essa vida, esse tempo de vida que ele tem, um dos fundos mais antigos também que a gente tem no mercado, a gente vai analisar a qualidade dos rendimentos dele, lembrando que são 5 critérios que a gente analisa, e para cada critério a gente pode dar um joia, um like, né, um meio like ou um dislike, e no final a gente soma, lembrando que a maior nota pode ser 5 likes. Bora lá! Primeiro critério, a gente vai analisar o dividend yield do HGLG. E aliás, cara, Barba, não sei se você sabe, mas esse daqui é uma daquelas reclamações que a gente mais vê por aí. Pô, a HGLG paga um dividend yield muito baixo, perde da renda fixa, aquela coisa toda, né? Mas antes dos comentários, da gente rebater isso daqui, vamos lá para ver os dados do HGLG. Para isso, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou trazer a tela do Funds Explorer. A gente tem aqui o dividend yield dele de 8,22%. E aí é sempre legal a gente comparar com a média do mercado, tá? Aqui não tem a média do mercado, mas eu tenho anotado ela do lado aqui. A média de dividend yield dos últimos 12 meses, né? A do HGLG, esse 8,22, também é dos últimos 12 meses. Mas da média dos galpões logísticos, né? De todos os fundos de logísticas do IFIX, a média é 10,26%. Tá? O que você acha, Barba? O que você acha desse critério aí? O pessoal tem razão de falar que ele paga menos do que a renda fixa? Essa é uma reclamação grande, né, sobre o HGLG, esse gigante aí, mas eu também não concordo muito, não. Acho que o gráfico mostra para a gente aí que o rendimento foi subindo ao longo do tempo e ele tem sido bastante estável, né? Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente quer estabilidade, não adianta esperar um rendimento de jogo do tigrinho, né? Um rendimento condizente com o setor. Talvez alguns fundos do setor, né, tragam aí um retorno um pouquinho maior que o HGLG, isso vale a reflexão, né? Mas eu acho um bom rendimento também. Perfeito, cara. E acho que também um principal de tudo aqui é essa comparação, que sinceramente para mim é uma comparação inválida de você comparar um fundo imobiliário, os rendimentos, o dividend yield do fundo imobiliário com a renda fixa. Por quê? São funções diferentes, tá? O fundo imobiliário, ele funciona como um aluguel de imóveis. Então, você não conseguiria alugar, você, na pessoa física, comprar uma casa e alugar com o dividend yield que o HGLG paga hoje aí de 8,22%. Certamente esse yield aí, seu anual, seria muito menor. E se você duvida, faz uma pesquisa aí do mercado imobiliário para você ver. E uma outra coisa, os fundos imobiliários, eles entregam rendimentos todos os meses na sua conta, coisa que a renda fixa não faz. Talvez alguns falem, pô, mas tem o Tesouro, PCA lá, com juros semestrais. Sim, mas os juros são semestrais, não são mensais, tá? Mesmo que você pegue aqueles que pagam em meses diferentes, você não conseguiria ter os rendimentos ali todos os meses. Bom, olhando nesse critério aqui, Barba, o yield do HGLG ele é menor do que o do setor. Mas a gente tem que lembrar sempre que quando a gente pega a média do setor, tem algumas coisas poluindo. A gente tem alguns fundos ali de logística que eles têm um dividend yield mais alto, mas por conta de alguns problemas que eles têm. Ou PVP lá embaixo, que ele faz com que o seu dividend yield vá lá para cima. E um outro detalhe é que o HGLG ele é o maior fundo de logística. Então, assim, consequentemente, você tem um yield menor, um reflexo, né, da qualidade do portfólio, da qualidade do fundo, você tem um yield menor porque o mercado enxerga mais segurança nele. Então, nesse critério, embora ele seja menor do que a média do mercado, eu vou dar um like por conta dessa estabilidade que ele tem. O que você acha? Boa, eu também dou o like aí, se eu entendi bem o que você falou, né? Por ser um fundo mais seguro, por ser um fundo maior, por ser um fundo com tantos cotistas, ele naturalmente não vai entregar um retorno tão absurdo, né? A gente não pode esperar disso de um fundo que é tão pujante, que é um fundo que está na carteira exatamente para trazer segurança. Estou falando bobagem aqui, Arthur?
Jamais, cara, é isso mesmo, cara. Quando a gente busca segurança, a gente vai ter um retorno menor. Lembra, é sempre aquela coisa lá da relação risco-retorno. Se você quer um retorno maior, você vai ter que correr um risco maior. Tá? Então, se você tem um retorno menor, é porque provavelmente esse risco ele é menor. E acredito que, para mim, na minha opinião, sinceramente, o HGLG ele tem um risco bastante baixo quando a gente compara com outros fundos de logística do mercado. Segundo critério, a gente vai comparar o PVP do HGLG. Hoje ele negocia com um PVP ali de 1,02 vezes, né? Significa que ele está negociando, a cotação dele é 2%, mais ou menos ali 2% acima do seu valor patrimonial. Enquanto a média do mercado, né, do PVP dos outros fundos de logística é de 0,85, ou seja, tem um desconto de 0,85. Mas no caso do HGLG ainda tem uma curiosidade muito maior. Não sei se vocês sabem, mas se você for buscar numa plataforma aí, quando foi a última vez que o HGLG negociou abaixo de uma vez o valor patrimonial? Eu vou falar para vocês, mas antes você deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber todas as análises aí de outros fundos imobiliários. É uma análise semelhante a essa daqui. A última vez, Barba, que o HGLG negociou abaixo do seu valor patrimonial, que ele fechou um mês abaixo do valor patrimonial, foi em abril de 2016. Ou seja, faz mais de 8 anos, a gente já passou por 2 Copas do Mundo, né? E 2 não, 3, né? Foram 3 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas aí, na terceira Olimpíada já, na verdade, e o fundo negocia acima do valor patrimonial. O que você acha, cara, dessa coisa do mercado sempre, há muitos anos aí, 8 anos aí, mais de 8 anos pagando um prêmio acima do valor patrimonial do HGLG? Cara, acho que dá para colocar aquela caveirinha esperando, né? Vou comprar o HGLG quando ele estiver negociando abaixo do valor patrimonial. Acho que é isso, né? Quem espera aí, não, só vou comprar fundos abaixo do VP. Se for esperar HGLG negociar abaixo do VP, pelo visto, nunca vai ter esse fundo na carteira, né, Arthur? Cara, dificilmente. Né? Se você ficou esperando 8 anos aqui, imagina o retorno todo que você perdeu nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo não, que é um ótimo prazo aqui de 8 anos, né? 8 anos dá tranquilamente assim para você, se você fizer aportes recorrentes, dá para você construir um patrimônio gigantesco com fundos imobiliários. E tem um detalhe também, tá, gente? Lembra que para fundo de tijolo, PVP não é uma métrica a ser levado como critério absoluto. Aliás, nenhuma métrica é para ser nenhum desses indicadores, né? É para ser levado como absoluto. Você precisa olhar vários critérios para você tirar ali as suas conclusões e decidir se você vai investir ou não em um determinado fundo imobiliário. Mas nesse critério de PVP, eu vou ser obrigado a dar um joinha, um like aqui para o HGLG, que vai valer um ponto aqui para ele, né? Justamente por conta desse prêmio que o mercado paga, né? Por ele transmitir essa segurança, e um reflexo dessa segurança que ele transmite para os investidores é ele negociar aí há muitos anos aí acima do valor patrimonial dele. O que você acha? Você concorda, Barba, com esse like? Concordo com você, joinha para o HGLG, não também negocia num PVP absurdo, né? Como a gente viu lá em 2019, fundos negociando com 1,3, 1,4 no PVP, e também não tem aquele desconto exagerado de alguns fundos que tem problema. Então tá ali, acho que ok, esse joinha é válido para o HGLG. Com certeza. E se tivesse aquele PVP, por exemplo, sei lá, de 0,2, 0,3, provavelmente isso daí refletiria um problema. Terceiro critério, a gente vai ver a vacância do HGLG. E por que a gente vai ver a vacância? Né? Talvez alguns perguntem, o que isso tem a ver com rendimento? Porque se ele tiver vacância, um fundo que tem uma vacância muito elevada, ele tem menos receita e tem mais despesa com essa vacância. Né? Quando você imagina, se você tem um imóvel alugado e esse imóvel não está gerando receita, ele gera despesa, porque tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, tem que pagar as contas de energia, etc. Então, vacância para analisar rendimentos ela é um critério excelente também. E aqui eu vou trazer diretamente do relatório gerencial do HGLG, que a gente vê hoje que ele fechou aí o mês com uma vacância ali de 5%, o último relatório gerencial, né? Fechou o mês de julho com uma vacância de 5%. Na verdade é 4,7%, é que aqui no relatório eles arredondam, né? Mas você pode ver que antes, aquele ano passado, um ano atrás, ele tinha 10% de vacância e ele chegou a ter uma vacância até mais elevada do que isso em um determinado período. E essa vacância aqui, ela é a menor desde lá de 2019, de meados de 2019, quando o fundo também tinha uma vacância semelhante a essa. Barba, e aí, o que você acha? O que você tem a comentar sobre a vacância do HGLG? É outro indicador muito positivo no fundo, né, Arthur? Uma vacância baixa significa que aqueles imóveis que ele tem no portfólio são demandados, né? Com certeza, nesse tempo aconteceram aí desocupações e ele conseguiu trazer novos locatários.
e isso mostra, evidentemente, pela redução da vacância nesse último ano, né? Então, mostra um portfólio de qualidade, né? Um portfólio que a gente sempre tem aqueles dois pilares, né, Arthur? Localização e qualidade. Aparentemente, isso, né, traz aqui pelo relatório gerencial que acontece no HGLG, tá? De acordo comigo? Perfeito, concordo com você, cara. Isso é um detalhe também, tá? Hoje o HGLG está 4,7% de vacância e a média ali, comparando com o setor de galpões logísticos do IFIX, é 1,91%. Mas tem um detalhe, a gente tem alguns fundos imobiliários de logística que eles têm a maior parte ou quase ou 100% de contratos atípicos. Ou seja, esses fundos com contratos atípicos, até que eles são um pouco mais novos, eles normalmente, né, a grande maioria deles tem a vacância zerada, porque são contratos mais longos, com multas maiores, então a vacância desses fundos, ela tende, pelo menos nesse momento, ela tende a ser menor do que os fundos que têm contratos típicos, tá? Então, por esse critério de vacância, até, e aqui eu não vou olhar só, para dar nota para esse critério de vacância do HGLG, eu não vou olhar só a última vacância, vou olhar esse histórico, que eles conseguiram fazer essa redução, mesmo em meio à grande concorrência que a gente tem de outros fundos, então a HGLG vai ganhar um joia nesse critério. Você concorda com esse joia? Concordo, joia para o HGLG, já são 3 indicadores aí que nós passamos e 3 joinhas, né? Tá invicto por enquanto. Perfeito. Aí agora vamos olhar aqui o quarto critério, desculpa, né, que é a volatilidade dos rendimentos, que a gente vai fazer análise se o fundo é muito volátil ou não, né? E aqui um detalhe importante, né? Se você é investidor de fundos imobiliários, eu acredito que o que você mais quer é rendimentos estáveis, previsibilidade. Se você não quisesse isso, você ia fazer aposta, você ia lá para as ações, talvez receber dividendos a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano e sem saber exatamente o valor. Mas nos fundos imobiliários a gente tem essa vantagem, né? Uma das características principais que atrai os investidores para os fundos imobiliários é justamente essa estabilidade e previsibilidade dos rendimentos, embora seja renda variável da mesma forma, né? Olhando aqui nos últimos 5 anos do HGLG, a gente vê que ele faz um bom tempo que ele vem pagando 1,10, para ser mais exato aqui, desde julho de 2021. Inclusive, essa tem sido uma reclamação de alguns investidores aí, falando que o fundo não sobe os rendimentos. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, lá em 2019, a gente vê que ele pagava 78 centavos recorrente. Aí veio a pandemia, né, etc. Todo mundo lembra disso lá no começo de 2020, embora isso tenha beneficiado, né, o setor de galpões logísticos, mas a gente também tem que prestar atenção que o fundo faz, é uma característica da gestão do HGLG, né, que é a antiga CSHG, hoje a gestão, o time de gestão foi para o Patra Investimentos, né, que é uma outra gestora, mas o time é o mesmo, então eles mantêm essa característica de fazer os acertos no fechamento do semestre. Lembrando que os fundos imobiliários, por lei, né, uma lei específica que criou os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro semestralmente, no fechamento dos meses de junho, no mês 6, né, e o mês 12, que é o mês de dezembro. Então, a gestão sempre tem essa característica de fazer esses acertos, né, para atingir os 95% nos meses de junho e dezembro. A exceção foi no final do ano passado e nesse ano aqui também, né, que eles não fizeram em dezembro do ano passado e junho desse ano, que eles não pagaram rendimentos extras. Mas eles vêm pagando 1,10 e, pelo que a gestão vem falando nos relatórios gerenciais, eles pretendem manter esse 1,10 por enquanto, até eles conseguirem maiores receitas. Barba, e aí, cara, o que você acha da volatilidade ou não, né? Ou não existir volatilidade nos rendimentos do HGLG11? Muito bom. Agora eu vou polemizar um pouquinho, Arthur, até para não ficar barbada isso aqui, né? Se a gente está dando joinha, médio e dislike aqui, para mim vai ser médio esse item aqui no HGLG, porque de fato, né? Se você investe em fundos imobiliários, você espera que o seu aluguel, pelo menos anualmente, tenha correção do IPCA. Isso a gente não está vendo acontecer aqui nos rendimentos do HGLG, né? Por inúmeros motivos. Um deles você bem trouxe, né? Tem as distribuições não recorrentes. Talvez se a gente jogasse esse não recorrente distribuído nos próximos 12 meses, a gente teria até diferença aí para poder falar, mas como eles fazem essa concentração no final do semestre, ficam esses gráficos com esses picos, né? Mas eu acho que eles poderiam, talvez, trabalhar um pouquinho melhor nesse sentido. Só que tem um ponto em defesa, tá? Já dei meu voto aqui, não estou ficando em cima do muro, não, mas tem um ponto em defesa, né, Arthur? Eles estão praticamente há um ano dentro de um M&A que a gente fala, né? Dentro de um processo de fusão e aquisição. E dentro desse ano, a gestão não conseguiu se mexer muito. Tanto que a gente viu uma emissão bastante grande, bastante relevante,
que foi muito mais focada em trazer mais diversificação e qualidade para o portfólio, né, Arthur? Se eu estiver errado, você me corrige. E aí, talvez agora, a gestão busque destravar um pouquinho de valor, tanto em vendas, né, desse portfólio, podendo fazer ali alienações, trazer um rendimento não recorrente, ou fazendo aquisições como fizeram recentemente, né, de um terreno para desenvolvimento, buscando o chamado cap rate lá no futuro. Depois você fala o que é cap rate aí, que eu aprendi com você, de 11%, né, muito acima do que aquele dividend yield que a gente trouxe ali do fundo. Estou errado? Não, certíssimo, Barba. Inclusive, eu vou adiantar meu voto aqui, ó, que ele é meio like também por conta disso, tá? Um detalhe importante também, eu concordo com você em todos esses pontos aí, é que o fundo ele tem hoje 66, 2/3 ali praticamente, dos contratos de aluguel típicos, ou seja, são contratos que podem passar por revisional. Revisional é um evento que acontece a cada ali 3 anos e que os aluguéis são ajustados a valor de mercado, não só por correção monetária, por IPCA ou por IGPM, mas eles são ajustados a valor de mercado. Então é um fundo que ele poderia realmente ter uma elevação melhor, uma elevação maior desses rendimentos, só que o fundo ele ainda tem alguns imóveis que não tem tanta qualidade, ele tem vários imóveis classe B, classe C ali, e não são todos classe A, que a gente fala A ou A+, né, que são os de melhor qualidade. Mas, assim, quando a gente olha em relação ao histórico da HGLG, a gestão consegue realmente trazer essa previsibilidade. Porém, eu acredito também que eles poderiam ter conseguido reciclar mais. Mas, como você bem pontuou, essa questão da venda da gestora, né, da antiga CSHG pro Pátria, ela atrapalhou um pouquinho essa questão da emissão. A gente espera, sinceramente, que venha uma emissão aí em seguida. O ponto bom aqui, que eu acho que realmente vai acabar destravando o valor, é essa possibilidade de reciclagem de portfólio, vender esses imóveis de menor qualidade e o pezinho ali que a gestão tem em desenvolvimento imobiliário, né? Realmente os cap rate, vamos lá fazer um parênteses aqui, é o valor do aluguel anual dividido pelo valor de aquisição do imóvel, tá? Ou seja, se você tem, sei lá, 12 mil reais ali de aluguel anual e você comprou um imóvel por 100 mil reais, você tem um cap rate de 12% ao ano, tá? Só para avisar, isso não existe, né? E se você comprar uma casa, você dificilmente, praticamente impossível você conseguir um cap rate desse. Vai Mas para conseguir facilitar a metade. conta, para facilitar a conta, é isso daí, tá? Então, assim, o cap rate de desenvolvimento ele é maior. Porque desenvolver o imóvel, você construir um imóvel do zero, ele tem mais riscos do que você comprar um imóvel pronto. A gente fala dos riscos de desenvolvimento. São vários, tá? Tem risco ambiental, risco de legislação, risco de não ser aprovado o projeto pela prefeitura, risco de no meio da construção acontecer alguma coisa, você, de repente, já vi acontecer isso em alguns casos, de você achar um lençol freático, né, no terreno, e aí isso daí impedir a construção, entre muitas coisas que pode acontecer. Por conta disso, o cap rate, essa métrica, né, ela tende a ser mais elevada no desenvolvimento, mas como eu disse, eu vou dar um meio like aqui também para a HGLG, no quarto critério nosso, então 3,5 por enquanto para ele. E aliás, você chegou até aqui, deixe seu like aqui, inscreve no canal. E uma coisa muito legal, se você está gostando desse tipo de vídeo aqui, deixa aqui nos comentários qual que é o fundo que você quer que a gente analise os rendimentos nesse mesmo estilo, tá? Continuando, quinto e último critério, alavancagem. E por que a alavancagem é importante a gente analisar? Alavancagem, basicamente, é o fundo comprar um imóvel financiado, um fundo de tijolo, né? Ele comprar um imóvel financiado, fazer uma dívida, né? Embora os fundos imobiliários eles não possam fazer empréstimos, mas existe um instrumento de alavancagem que a gente faz a alavancagem via certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Que aqueles fundos de papel investem. Então, se você olhar, você tem vários fundos de papel que tem os CRIs da alavancagem de fundos de tijolo, tá? Então, basicamente é uma dívida, tá, gente? Para vocês entenderem. Quando a gente olha esse critério aqui de alavancagem, a gente vê que o HGLG, hoje, ele tem esse índice calculado sobre todas as dívidas, o passivo dele, dividido por tudo que ele tem de bens e direitos, que é o ativo, a alavancagem dele é de 15,16%, enquanto a média do setor é de 11,91%. É claro que esse critério, você olhando o número cru, assim, desse jeito, né, você vai falar, pô, mas o HGLG está mais alavancado que a média do setor. Mas, como é uma média, né, tem que lembrar que tem fundos que não têm alavancagem, né, dos fundos de logística, e tem alguns que têm uma alavancagem mais alta. Mas o mais importante é que a alavancagem ela gera despesas financeiras. E despesas financeiras, elas entram no resultado do fundo, no lucro, que é na apuração do lucro do fundo. E como o lucro é basicamente o que vai ser distribuído para os cotistas, se a gente tem uma alavancagem muito alta ou uma alavancagem muito cara,
então essa despesa financeira ela é maior, o que tende a diminuir os lucros, que pode impactar nos rendimentos. E aí, só para vocês verem aqui mais um detalhezinho aqui, hoje a média da despesa financeira aqui, né, da alavancagem, o custo dessa alavancagem do HGLG é de IPCA, inflação, né, IPCA mais 5,83%. Nesse critério aqui, Barba, o que você acha, cara? O percentual de alavancagem, um pouquinho mais de 15%, e esse custo de IPCA mais 5,83%. Muito bom, né? Cara, vou adiantar meu voto aqui, então, é joinha para essa alavancagem, né? E a gente sempre fala que a alavancagem é um critério que você tem que olhar com cuidado, o endividamento, isso é bastante caro para mim, né? Só que a gente trabalha com algumas métricas, né, Arthur? Eu gosto, por exemplo, de olhar fundos com menos de 30% de alavancagem, né? Até 1/3 de alavancagem acho aceitável. Abaixo disso, melhor ainda. No caso do HGLG, você trouxe o dado para a gente, 15%. Acho que está bem ok. E, claro, a questão do custo, né? Como você trouxe aí, o custo hoje, IPCA mais 5,80 e alguma coisa, abaixo, por exemplo, de um título público, né? Que está pagando aí um título de 2035, IPCA mais 6,16%. Então, excelente, né? O custo da dívida do HGLG é mais barato, né? Ele se financiou de uma forma mais barata do que o próprio Tesouro, né? Então, tá muito legal, acho que tá bem ok. E lembrando, a alavancagem também é uma forma de trazer uma rentabilidade, um retorno um pouquinho maior, né? É um instrumento financeiro para isso, né, Arthur? Perfeito, até porque lembra que a gente falou do cap rate antes? O cap rate da aquisição quando ele comprou é acima desse IPCA, como os contratos são corrigidos pela inflação, né, pelo IPCA. Então o cap rate ele é IPCA mais alguma coisa, 7, 8%, dependendo do imóvel que o fundo comprou. Ou seja, essa dívida ela é menor. Então essa diferença aqui de 2, 2,5% é o ganho que tem para o cotista. Então a dívida ela não é ruim necessariamente, mas ela tem que ser uma boa dívida. Outro detalhe importante do HGLG é que o cronograma, né, de amortização, né, o quanto ele tem que pagar dessas dívidas aí, ele é tranquilamente, ele é bem tranquilo até. O fundo tem caixa para isso, inclusive o fundo tem uma boa parte do patrimônio dele investido em CRIs, ele investe nesses CRIs, ele é o investidor, ele comprou esses CRIs aí, e eventualmente se tiver uma necessidade aí de precisar vender alguma coisa, ele pode vender um desses CRIs aí para poder fazer o pagamento dessa alavancagem, ou, num caso extremo, ele tem alguns imóveis com bastante liquidez, ele poderia fazer uma venda desses imóveis, então ele também vai ganhar um joinha meu. Então o HGLG nesse critério ele fez 4,5, né? Nota 4,5 de 5 possíveis, e eu acredito que isso reflete bastante na qualidade do fundo e dos seus rendimentos. O que você acha, Barba? 4,5 passa de ano com louvor, né? Tá bem tranquilo, não bateu, né? Não zerou, né? A vida, mas bateu 4,5. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like. Claro, se chegou até o final, considere se inscrever para receber notificação de tudo que a gente produz aqui no Vai Pelos Fundos. Arthur, valeu, até a próxima. Meu Barba, brigadão, gente. Abraço, até a próxima.